Vade retro, Satanás. Padre Gabriele Amorth. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise, e não reproduz os pontos de vista nem do autor ou da editora. Pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Padre Amorth foi exorcista do Vaticano entre 1985 até a data de seu falecimento. Foi ordenado sacerdote em 1954 e também atuou como escritor e professor. Ele escreveu inúmeras obras, todas voltadas à temática religiosa e de guerra espiritual. Era italiano e viveu de 1925 a 2016. E nessa obra o assunto é demonologia, exorcismo e a influência satânica na era moderna atual. Mas, sobretudo, ele busca também refletir sobre as condições emocionais e psicológicas que promovem uma abertura à ação de entidades notadamente malignas. Em seus 27 anos de ministério na Diocese de Roma, Padre Gabriele relata que a ação do mal e das trevas na vida humana tem a ver especialmente com a postura equivocada assumida pelas pessoas em geral, ou ignorando a existência e a presença do mal quanto a uma personificação maquiavélica e consciente, ou deixando-se atrair e seduzir-se por essas forças do mal que erroneamente a pessoa possa julgar que são energias caóticas da natureza, mas que podem ser controladas e manipuladas em proveito da própria pessoa. É o caso da autora Tia Sabine, que conta em seu livro Wicca para Iniciantes como já na adolescência foi atraída para a bruxaria e ocultismo, convencida por uma organização da Wicca com atuação na escola onde ela estudava. Mas, embora ela se sentisse relutante à época, foi impelida de que as forças, energias e elementos da magia não eram ruins ou maléficos na sua origem. Eram, na verdade, forças neutras, que com as técnicas certas não precisavam ser temidas, porque podiam ser manipuladas. Tia Sabine envolveu-se profundamente e, mais tarde, tornou-se uma bruxa Wicca e abriu seu próprio coven, uma congregação de bruxos ou bruxas praticantes de Wicca e bruxaria. E a relação disso para com o Padre Amorth é justamente o fato de que ela teve receio no começo de se envolver, mas logo foi persuadida de que aqueles tipos de forças, seres ou energias acessados e contatados pela Wicca podiam ser domesticados e que não eram, assim, perigosos. E para Gabriele Amorth, também a sociedade atual é condicionada por esse pensamento e acaba sendo aproximada das coisas do mal, mas iludidas de que não são nocivas ou que, na pior das hipóteses, podem ser controladas. Depois de envolvidas, então, na percepção do autor, a psique da pessoa é desestabilizada. E ela não percebe até que seja tarde o quanto essas energias ou coisas que ela tenta controlar estão na realidade controlando-as. O que está de acordo com o que falam os ocultistas e espiritualistas mais experientes de toda a época, como Lomilo Duquette, por exemplo, na obra que ele compilou, A Goetia Ilustrada de Aleister Crowley, onde segue as prescrições do próprio bruxo e mago Aleister Crowley de que as operações mágicas sempre trabalham com forças mais poderosas que nós, seres humanos. E repetidas vezes essas forças expressam e manifestam suas próprias vontades e acabam tomando domínio sobre o magista ou operador que as está evocando. Junta-se a isso o fato de que muitos dos que procuram ou se inclinam para as operações de magia, invocações ou querendo conhecer mais o universo místico e ocultista no geral, estão sob efeito de distúrbios psicológicos e classificam esses sintomas psíquicos como dons, chamados ou vocação para determinado tipo de contato com seres ou espíritos da magia e do ocultismo, de modo amplo. E dito isso, o Padre Amorth instrui, a partir de seus estudos e experiências, de que as emanações do mal tanto podem vir de atividades sobrenaturais ou espirituais, como de causas psíquicas e emocionais, que ele chama de presumidas. E logo de entrada, ele esclarece e desmistifica a seguinte questão, de que o diabo e seus servidores espirituais não buscam hegemonicamente ou prioritariamente possuir a alma ou corpo das pessoas,
mas induzi-las ao pecado. Para Satanás, diz Padre Amorth, o diabo ganha mais com uma pessoa atraída ao pecado do que com 10 que estejam possessas. E isso porque a pessoa possuída por um espírito do mal irá fazer sofrer a ela mesma e ao seu círculo familiar próximo, que irá também sofrer devido à condição daquela pessoa. Enquanto que uma pessoa em plena autonomia de si, mas dominada pelo pecado, não somente praticará o mal dos vícios em geral, como também convencerá tantos outros a praticar as mesmas coisas que ele, e esse convencerá outros, e assim toda uma rede de pessoas terão se perdido em hábitos pecaminosos que condenarão suas almas. E não obstante, o autor acentua que o diabo possui e atua sobre o mundo de forma ampla, e que o próprio texto bíblico de 1 João 5,19 atesta que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E em João 12,31, o próprio Cristo afirma que o diabo é o chefe deste mundo. Em outras partes, o diabo é novamente chamado de chefe deste mundo, em João 16:8-11. E de Deus deste mundo, em 2 Coríntios 4, 3-4. Em sua explanação, Gabriele Amorth aborda então que, como Deus e Senhor deste mundo decaído, Satanás usa daquilo que o mundo produz para desviar os seres humanos da verdade e, consequentemente, de Deus. Os vícios, as ocorrências trágicas e funestas, diversos males e problemas, muito disso são instrumentos com os quais os seres das trevas empurram a humanidade para longe do Criador e os fazem apegar-se a outros tipos de apoio psíquico, o racionalismo, o cientificismo, o naturalismo, o materialismo, o próprio iluminismo, nas palavras do autor, foi herdeiro dessa influência do mal no mundo e que decepciona o homem acerca de Deus para que esse se afaste e busque em outras fontes o alívio e refrigério que suas almas anseiam. E também dentro disso ocorre o que o autor descreve dizendo que quanto mais a fé se esfria, mais aquece a superstição. E nos tempos em que vivemos, de acordo ao autor, as referências ocultistas crescem e se expandem à medida que a fé em Deus e o cristianismo vão se desenvolvendo a cada geração que surge. Mais abstraídos da verdade cristã, mais desinteressados da tradição da igreja e mais vulneráveis, consequentemente, às seduções ocultistas, orientais e até declaradamente satanistas. Ao abandonar a fé, o homem se lança com frequência no mundo do ocultismo, um mundo perigoso para a psique humana, vai acentuar então o autor. E a lógica que ele propõe é esta, de que se a sociedade dá mais espaço e lugar às coisas das trevas, logo aquele que reina nas trevas, o diabo, terá mais lugar e poder de atuação. Mas então surge outra questão muito depurada dentre as pessoas que lidam ou estudam o assunto ocultismo. O fato de que questionam-se se os termos, expressões e poderes atribuídos aos seres das trevas, como o diabo e Satanás, seriam meros recursos simbólicos ou narrativos para denotar forças ocultas, mas inerentes à própria psique humana. Ou seja, tratam-se de arquétipos que estariam a referir-se a movimentos psicológicos dentro dos próprios seres humanos, que precisariam ser cuidados ou calibrados, etc. Mas para Amorth, no entanto, esse pensamento e percepção decorre também dos próprios vícios e pecados aos quais se entregam as pessoas, isso é, ao conviverem com o mal dentro de si. Por tanto tempo, elas passam a considerá-lo parte delas mesmas, de sua personalidade, e então a justificar quaisquer que sejam suas ações decadentes. E o fruto disso nasce da predisposição de também defender ou querer justificar o mal atribuído ao demônio e às suas ações. E a forma mais intuitiva de se fazer é justamente alegando que bem e mal, certo e errado, luz e trevas são personificações de sentimentos e de suas interpretações ao longo de determinada época. O passo seguinte, então, é a negação de Deus. É de dizer que Deus não existe e que é igualmente alegoria simbólica de fundo psicológico. E dali mais um tempo, essas mesmas pessoas que estavam dizendo isso, que Deus não existe, vão se mostrar opositoras a Deus. Vão tornar-se perseguidoras do cristianismo e algumas passando até mesmo a fazer proselitismo anticristão ou pró-satanismo.
Primeiro justificando que Lúcifer ou Satanás é uma ideia revolucionária ou personagem mítico que corresponde e interpreta a luta da humanidade contra todas as formas de opressão, sendo a primeira e maior a de Deus contra a liberdade, o sexo e o prazer, simbolicamente demonstrados na mitologia de Adão e Eva no Éden. Mas isso desce ainda mais no escuro do poço e logo esses ativistas anti-Deus já estão cultuando ao diabo em alguma seita ou sociedade secreta ou coisa assim, mas chamando de filosofia oculta, ou de psicologia transcendental, ou ainda de racionalismo filosófico, teosofia, iluminismo ou coisa do tipo. É uma escada rolante indo apenas para baixo, e que começa no estágio da convivência pacífica, indiferença calculada, depois passa por negação assistida, negação militante, logo após, oposição dissimulada e, finalmente, oposição declarada. Observe como muitos chamados pensadores modernos passaram por essas etapas e no fim de suas carreiras tinham o histórico de ter começado até como cristãos ou filhos de pais cristãos ou judeus ortodoxos e, ao fim, eram esses militantes ateus, ocultistas ou racionalistas anticristãos, alguns tendo passado boa parte da vida combatendo Deus, mesmo tendo afirmado que Deus não existe. No caso, então, lutando contra um inimigo inexistente. Como disse Padre Amorth, abandonar a fé abre a mente da pessoa para coisas perigosas para a psique humana. E mais ainda, Padre Amorth conceitua que uma maneira estratégica de o mal fazer com que não se reconheça ou aprecie as obras de Cristo é fazendo com que não se conheça a verdadeira obra de Satanás ou das trevas. Ou dito de outra forma, é distorcer a própria história do diabo e seus anjos caídos, que passando-se esses por bons, incompreendidos ou injustiçados, tudo o que vier de Deus, como a Bíblia, os 10 mandamentos, os valores e o próprio juízo final do Apocalipse, parecerá arrogante, injusto ou autoritário. E uns seduzidos e manipulados vão dizer que a Bíblia foi alterada. O que está apresentado no Antigo Testamento não é o Criador, mas um demiurgo que Jesus veio a combater, etc. O que o diabo não existia na Antiga Aliança, que foi uma invenção posterior para perpetrar um sistema maniqueísta de controle e poder. Mas cada uma dessas interpretações tem por finalidade caracterizar o mal para que ele pareça bom, e o bem para que pareça mal, de modo que o diabo ou os anjos das trevas pareçam no final as vítimas injustiçadas do sistema patriarcal, divino e de Deus. Ai, ai. Que porventura Deus, a divindade, o Criador, fique então parecendo um machista, autoritário, opressor. E dado isso, o interesse ou busca a Deus seja então substituído por cultos, celebrações ou alusões positivas à figura de Satanás, que passa a ser o Marte, o herói ou o libertador de todos aqueles grupos que se sentem oprimidos e à margem da sociedade. Uma sociedade, claro, patriarcal. E nas palavras conclusivas de Padre Amorth, ele vai dizer que não é possível compreender a obra da redenção de Cristo se não reconhecer a obra de desagregação realizada por Satanás. E aqui ele faz um aclaramento que possibilita várias e pertinentes reflexões. Ele assevera que o nome diabo no grego significa aquele que divide. E isso nos põe a pensar, trazendo para a época atual, no modus operandi em que se procede toda a sociedade, seccionada em grupos, facções e rivalidades tendendo à desarmonia sempre. Não se tratando de divisões ou distinções naturais, mas que são harmônicas e que não geram dissonâncias sociais ou quaisquer outras. Por exemplo, o doce e o salgado, as variedades de frutas, cítricas, adocicadas, azedas, mas que frutificam até mesmo no mesmo espaço ou próximo, sem conflitar a existência do outro. Porque são diferenças naturais e, por isso, harmônicas. As notas musicais são outro exemplo. Possuem sonoridades diferentes, mas se harmonizam e compõem uma melodia agradável e que conversa com o nosso espírito. No entanto, ao contrário disso,
As divisões operadas pelo diabo são artificiais e por isso são tensas e geradoras de caos, para se emanar delas o tipo de energia com que esses mesmos espíritos se alimentam. E nesse caso, as divisões de torcida de futebol, por exemplo, há tanta negatividade nelas que simplesmente um torcedor de um time mata o de outro time se apenas o vir na rua ou no próprio estádio com a camisa daquele seu time. Ódio e rancor demarca esse tipo de divisão. Também as chamadas minorias sociais. Facciona-se a sociedade em minorias negras, trans, LGBTs, feministas e por aí, e os abastece de tamanha carga negativa que essas supostas vítimas passam a odiar aqueles outros grupos dos quais se distingue. Nesse caso, os héteros, os brancos, os ricos ou os cristãos. É colocado um nível de tensão tão alto, mas artificialmente criado, que provoca uma ruptura nos pensamentos e mentalidade, que se vê até integrantes que manifestam uma raiva profunda do que considera a sua contraparte, por exemplo, as feministas em relação ao homem hétero comum, que oferecem a sexo masculino um tal desprezo e perseguição que de fato só pode vir das trevas, do pai e criador dessas separações, o diabo. Há movimentos organizados da causa negra ou ativismo racial, outro exemplo, que discursa que todo homem branco deve ser odiado e dele tomado tudo, emprego, salário, espaço, lugar na sociedade, somente porque ele é branco. E mesmo que ele não tenha cometido nenhuma forma de racismo ou discriminação, os ancestrais dele, há 5, 6 ou 10 gerações atrás, fizeram algum tipo de racismo. Logo, eles possuem o DNA racista e, portanto, devem ser odiados ou até punidos em lei para expiar a culpa de seus antepassados. E esse mal é tão cruento e maligno que, de tanta pressão que coloca sobre a raça branca hétero do sexo masculino, que já se vê alguns desses homens, os brancos héteros, colocarem em seus perfis em redes sociais ou coisa assim, uma mensagem autodepreciativa, comunicando sua autopenitência. Racista em desconstrução. Essa é a mensagem de auto-reconhecimento de culpa dos que, da classe simbólica racista, deve ser atacada. E eles aceitam essa condição e cremação na fogueira pública virtual, justamente pelo motivo que a morte já evidenciou, que sua psique já foi afetada. E para o Padre Gabriele, significa dizer que a ação ordinária do Senhor das Trevas, ou seja, aquela que é feita através de sugestões mentais, ofertas tentadoras e atração pelo pecado em geral, esta é prevalecente e hegemônica. E já a ação maligna extraordinária, isto é, a possessão e infestação, são mais raras e excepcionais. E a ação ordinária, por sua vez, consiste em agir para afastar o ser humano do seu Criador. E para isso servem os vícios, a criminalidade, a influência psíquica sobre agentes da política, a sedução ocultista, a incredulidade e o ateísmo. Tudo que direta ou indiretamente pode conduzir as pessoas para longe de Deus e para perto do mal satânico. Desta arte, o autor corrobora alguns distúrbios que, na sua experiência de campo, ele viu ocorrer, este sendo de caráter maligno e não psicológico ou emotivo em sua raiz. A possessão, que é o estado mais grave, quando o mal diabólico aloja-se dentro da pessoa e se apodera dela. Ele exemplifica com o evento do endemoniado gadareno no texto bíblico de Lucas 8, 26 a 29, em que aquele homem possuído por legião tinha força sobrenatural, que rompia até as correntes com os que os moradores de Gadara os prendiam. Além disso, usou a voz daquele homem para interpelar com Cristo e, por final, controlou as ações dos homens, levando-o a perambular pelos cemitérios e depois da vara de porcos para que se jogasse de um desfiladeiro. Mas ele alerta que os casos mais comuns de possessão não são teatrais e nem evidentes assim. Há casos de vexação, por exemplo, em que o espírito maligno não está especificamente numa pessoa, mas num ambiente ou lugar. O espírito tomou a posse de determinada localidade ou estabelecimento, ou cômodo, casa, bairro. Isso é bastante comum até. E nesses casos a entidade age como se fosse o senhor e dono daquele lugar, atormentando, sugando as energias ou assombrando quem esteja ou se coloque naquele ambiente. E nesse caso, toda pessoa que estiver ali passa então a sofrer influência psíquica, emocional, física, no caso de enfermidades,
que apareçam sem motivo e recorrentemente, e também espiritualmente, causando fraqueza da fé ou induzindo ao desejo de praticar magia ou ocultismo. Doravante, os casos também de obsessão, em que há o predomínio de ações mentais sobre a pessoa. Os espíritos malignos atingem na questão ou âmbito mental das ideias e vontades, de forma sistemática, que a pessoa se sinta fortemente tentada a fazer algo que não devia, tanto podendo ser um vício específico ou um ato ruim e mortal para outra pessoa, podendo também ser o de praticar um mal contra si mesmo, como suicídio ou outras formas de autopunição física ou emocional. Há também distúrbios de assolamento, quando se trata de objetos e artefatos bem específicos que são consagrados às entidades quaisquer e, por isso, ficam carregadas com a energia daquele ser maléfico, irradiando também sua influência negativa para quem estiver no raio de ação, ou se posto como alvo daquele objeto, ou que inadvertidamente possuir ou guardar aquele item em casa. E por último, o autor cita o distúrbio da dependência demoníaca, que ele classifica como aquele tipo de relação entre pessoa e entidade que é selado por um pacto, normalmente de sangue. Em diversos grimórios de bruxos, como as obras Pactos Divinatórios com Daimons, compilado por telas de Murbox, ou Lua Vermelha, de Miranda Gray, onde neste é citado ritos aos deuses em que a mulher, vocacionada à bruxa, oferece o seu sangue menstrual em troca de contato espiritual com determinados seres ou poderes, que beneficiarão essa mulher em sua trajetória de vida, carreira, projetos. E também o livro O Mago, de Francis Barrett, que discorre sobre magia celestial, cerimonial, cabala e magia natural, e por consequência dispõe pactos e outras abstrações relacionadas, que inclui pactos selados com talismãs, chaves secretas, cofres, livros ou sigilos e emblemas. O foco e propósito dos pactos, como descreve ele, é obter favores ou sucessos humanos. Mas de tudo, tem um ponto importante para o qual o autor nos chama a atenção: o de que um sinal ou sintoma de que uma pessoa, lugar ou o que for está sob a influência ou sob um ataque espiritual que visa obsediar, oprimir ou possuir essa pessoa ou esse lugar, é o de que o indivíduo ou determinado ambiente passa a ter algum tipo de repulsa ou rejeição ao sagrado, ou àquilo que se refere ou que remete a Deus. Quando um objeto ou símbolo cristão, ou a presença de um cristão ou da Bíblia, ou a menção a algo que se refere a Deus, causa em alguém um mal-estar atípico, que ela, se não consegue disfarçar ou conter, e daí lança despautério sobre aqueles objetos sagrados, ou pessoas que estejam orando ou lendo a Bíblia, ou adorando a Deus com cânticos. Tais coisas provocam um incômodo bem específico que o citado indivíduo tende a sair do local, ou irritar-se, ou perder a concentração. E se a pessoa for uma figura de autoridade naquele ambiente, ou um legislador, por exemplo, buscará proibir e mandar retirar do local tais objetos, ou quem os esteja portando, ou fazer cessar as orações ou cânticos. Quem se incomoda, segundo o Padre Amorth, não é a pessoa, mas os espíritos que estão sobre, dentro ou em derredor dessa pessoa. Há casos também de que certos espíritos dominam alguns lugares, que ocorre ao contrário. Quando um cristão entra no ambiente, ele passa mal repentinamente. Ou se é colocado um objeto simbólico ou consagrado a Deus no local, ele desaparece ou cai e se quebra. É que aquele lugar está regido por entidades quais fora feito rituais ou pactos consagrando aquele ser do mal. Daí ele tenta impedir que outra força, se for essa benéfica e de Deus proveniente, seja expulsa e eliminada. Mas quanto ao mais o expediente desses assuntos sobre o mal e suas formas de manifestar-se, o peso narrativo é todo colocado na retórica de que o mal não é assim tão mal, e o bem, isso é Deus, não é aquilo que se pensa. Que há uma face oculta na revelação cristã sobre Deus, Jeová ou Yahvé, no sentido de convencer o público de que Deus é mau e Satanás é bom. Com as devidas ressalvas e proporções, um exemplo disso pode ser tirado do livro Exu, o Guardião da Casa do Futuro, da coleção Orixás da editora Palas, na primeira edição e segunda reimpressão de 2015, escrita pelo professor, mestre e doutor em antropologia da USP, Wagner Gonçalves da Silva. Na fala do professor, que faz uma defesa da entidade,
tentando desvinculá-la da associação com as trevas ou o mal, ele diz nas páginas 202 e 203 que para muitos adeptos estudiosos do candomblé, teriam sido a Umbanda e a Quimbanda as principais responsáveis pela difusão desses Exus associados ao mundo das trevas, como Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, etc. Mas que é bom enfatizar que os Exus, ainda que identificados na Umbanda como o diabo, podem escapar de sua sina e evoluir para o mundo da luz pela prática do bem. Ou seja, prossegue o professor Wagner Gonçalves, mesmo na condição de demônios, que o autor põe aqui entre aspas porque ele acredita nos Exus como bons e maus ao mesmo tempo, podem se libertar de sua condição de anjos caídos. Observa-se então, daí, que a presença do mal no mundo é tão fortalecida devido, dentre outras razões, a que mais do que outras épocas, as entidades, seres ou espíritos relacionados às causas destes males são defendidos, justificados e abraçados, seja a nível individual ou em nome de uma religião, como Umbanda e Quimbanda, por exemplo. Às vezes, também custa ressaltar, é dito em defesa do mal para justificar que certas ocorrências atribuídas aos espíritos caóticos ou da linha da esquerda, como trabalha na Umbanda e Quimbanda, no caso dos Exus, seriam manifestações de teor psiquiátrico, no nível de sintomas reconhecidos na psicologia e na psicanálise, e por isso não teriam fundamento em ações ou por presença de uma entidade espiritual. E para refutar e esclarecer isso, o padre Gabriele cita o que disse um próprio psiquiatra sobre a questão, de que mesmo sintomas admitidos e catalogados na medicina psiquiátrica, esses tendem a manifestar-se num paciente de maneira isolada, menos intensa e de forma esporádica. Fenômenos em que uma mesma pessoa apresenta reações múltiplas, regulares e todas simultaneamente, mesmo se forem reconhecidas na psiquiatria, não podem vir de causas médicas ou mentais, mas de fatores alheios à medicina. E não obstante, Padre Amorth esclarece, porém, que convém e é necessário o equilíbrio de não reputar tudo a uma ação ou proveniência maligna e espiritual. Todavia, também alerta ele de que não é porque nem tudo seja de procedência diabólica que nada então seja. A cultura, os hábitos sociais, a pura rebeldia e rancores humanos casam e estimulam diversos comportamentos erráticos e que se proliferam sobre a sociedade alastrando todo tipo de coisas ruins e sofrimentos. Mas, no entanto, o mal diabólico também existe, e dessa fonte germina também fatos e ocorrências que afetam pessoas, famílias e regiões ou países. Atividades satânicas sobre o mundo interferem em decisões políticas, macro ou microeconômicas, em forma de leis e no estabelecimento de um modelo cultural e social onde Cristo, a Bíblia, Deus e os cristãos sejam zombados, censurados ou perseguidos. Logo se tem claro e nítido que num país, região ou lugar onde esses elementos, desprezo e desrespeito aos cristãos, perseguição, censura e ou proibição das atividades cristãs estejam a ocorrer, não há dúvida de que há um governo das trevas sobre aquele território e que uma regência espiritual maligna está ali se operando para destronar Deus, conforme Lúcifer pretendeu nos princípios das eras e foi por isso expulso do céu. E dito isso, se tem, por evidente, que libertar espiritualmente o país, grupos específicos ou pessoas em posições-chave na nação, lugar ou departamento. É a única maneira de livrar-se do jugo de leis injustas, maléficas e anticristãs, e de medidas arbitrárias que destroem a vida interior e moral, e de todo tipo de ação que provoca fome, escassez e miséria. E se eu posso, da minha parte, fazer uma colocação, eu diria que este mundo, e este país em especial, está necessitando mais de exorcistas do que de políticos, e muito mais de homens e mulheres de oração e vida no altar do que de influências digitais pedintes de pix e superchats. Mas enquanto os apoiamos financeiramente, quem nos apoiará espiritualmente? E assim então está escrito: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus o ouvirei, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. E assim encerra a análise do livro Vade Retro, Satanás.
do Padre Gabriele Amorth.